Querida igreja, a paz do Senhor Jesus, é bom estar aqui esta manhã, adorando a Deus e podendo contribuir com esta honrada igreja. Eu queria convidar vocês ao capítulo 24 do Evangelho de Mateus, e fiquei feliz em ver aqui esse material, essa apostila, que com certeza nos ajuda também de maneira didática a alcançar vocês. Inclusive, a organização do evento também disponibilizou esse arquivo de maneira digital para os irmãos que estão cultuando de casa, do trabalho, de outros lugares. Você tem acesso a esse material, se você puder acompanhar conosco. É o primeiro estudo que está intitulado sobre a segunda vinda de Cristo. Eu estava vendo aqui, folheando os dos demais preletores, e está tudo confluindo, convergindo, e eu tenho certeza que todos que passarão aqui trarão a sua contribuição. É muito bom ter a igreja reunida, um público da juventude, e ter a oportunidade de meditar sobre a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. Muitas pessoas que se dizem cristãs não gostam de ler o livro do Apocalipse, que diz que tem medo, porque encontra lá as figuras de linguagem de dragão, de besta e tanta coisa, e fica medroso. Eu não quero ler. Nenhum livro da Bíblia foi escrito para causar espanto nem terror. Nós sabemos qual é o propósito da palavra de Deus, e o propósito maioritário é de produzir vida, transformação, não é isso? E isso é, às vezes, uma seta do inimigo das nossas almas para querer desviar as pessoas da verdade eterna da palavra de Deus. Eu também acredito que, em algum grau, é até uma hipocrisia, porque muitos da geração atual assistem vários tipos de filmes, de história em quadrinho, de desenho, com bruxo, com dragão, com um demônio, com um bocado de coisa, e não fica com medo. Aí diz que não lê Apocalipse porque lá tem dragão. Então, eu também, na minha interpretação, julgo isso ser também uma atitude um pouco hipócrita de pessoas que, na verdade, não querem ler a Bíblia. Porque se, evidentemente, tivesse medo de dragão, não assistiria a outro tipo de programação que tem monstro e toda coisa desse tipo. Mas sabemos que a palavra de Deus é para a nossa edificação. E quem deu aquelas visões a João na ilha de Patmos, que culmina na escrita de Apocalipse, não foi o diabo, foi o próprio Deus, né? Jesus aparece para ele e diz: olha, escreve essas palavras, porque são verdadeiras e fiéis. E não só dá uma ordem a João, como dá uma promessa para todos nós. Bem-aventurado aquele que lê, que crê e que guarda as profecias deste livro. Então, só em folhear Apocalipse, você já está se tornando uma pessoa feliz, ou mais que feliz, não é? Eu, irmão, quero ser feliz. Leia Apocalipse, porque o capítulo 1 diz que será mais que feliz a pessoa que ler, crer e guardar como bendita esperança esse texto sagrado. Sabemos, irmãos, do desafio que é estudar a doutrina das últimas coisas. Até porque o livro de Apocalipse vem acompanhado de muita figura de linguagem. Não só Apocalipse, a literatura apocalíptica de maneira geral. Estou falando aí do livro de Ezequiel, que tem porções apocalípticas, do livro de Isaías, né? Os profetas. Nós temos alguns trechos dos evangelhos, das cartas pastorais e o próprio livro de Apocalipse, fazendo esse conjunto aí de gênero literário apocalíptico, falando de eventos finais. E é um trecho da Bíblia, uma porção da Bíblia que é difícil de interpretar, sim. Há diversas escolas de interpretação ao longo dos séculos, buscando chegar a um denominador comum, e ainda hoje não chegaram. E temos que ter muito cuidado quando vamos interpretar esse tipo de texto, porque existem porções que são figuradas, e devem ser tomadas como figuras ou símbolos, e tem as porções literais, que devem ser interpretadas literalmente. Então eu tenho que ver o contexto histórico, eu tenho que ver o contexto gramatical, e também tenho que interpretar usando a lente da cristologia, ou seja, interpretar cristologicamente, tendo Jesus como o eixo principal
das profecias, porque Cristo é o Criador, o mantenedor e o sustentador de todas as coisas. Então, é preciso ter esse pé no chão quando nós vamos tentar estudar esse texto sagrado. Irmão, eu não tenho Bíblia de estudo, eu não tenho enciclopédia, eu não tenho dicionário, então não tem como eu interpretar. Todos nós temos a primeira ferramenta hermenêutica à nossa disposição, que é a iluminação do Espírito Santo. Então, mesmo que não tenha nenhuma Bíblia de estudo, nenhuma enciclopédia, não vai ficar desprovido da capacidade de entender o que Deus está falando, porque é o Espírito de Deus que nos dá a iluminação do texto, a revelação, a explicação, e isso não impede que a gente corra atrás de ferramentas de estudo. Mas tem que ter muito cuidado, porque hoje tem muita ferramenta de estudo. E eu preciso, antes mesmo de usá-las, fazer um juízo, um discernimento de qual ferramenta é boa. Porque tem várias escolas de interpretação, tem vários credos, cada um que creia de uma maneira, que escreva o seu comentário, e depois fica aquela salada de fruta na nossa cabeça, e aquilo que era para ajudar termina atrapalhando. Então, o melhor caminho é procurar os nossos pastores, nossos professores de escola dominical, nossos líderes, nossos professores dos seminários, irmãos e irmãs que confessam a nossa fé e que podem ser nossa referência num caminho para a gente estudar. A internet é terra de ninguém, digita lá no YouTube, estudo bíblico sobre Apocalipse, vai aparecer de tudo. E pode ter gente lá que está falando tudo, menos o que Deus falou. E às vezes a gente toma como referência. Não é? Nada contra, mas às vezes tem gente fazendo os seus estudos teológicos, uma pessoa que é de matriz pentecostal clássica, nós somos assembleianos, nós somos de interpretação teológica pentecostal clássica, e às vezes vai lá para a internet e pega um material, por exemplo, adventista, um material de Mórmon, um material de Testemunho de Jeová, para interpretar assuntos escatológicos. Então vai ficar uma salada de fruta. Então nós temos que andar na senda que já foi, evidentemente, traçada, pavimentada por homens e por mulheres de Deus, que têm uma vida piedosa com Deus, uma vida quebrantada e têm conhecimento das Escrituras, e que não vai passar gato por lebre. É importante deixar isso aqui claro, porque a promessa diz que é bem-aventurado quem lê, quem crê e quem guarda. Então tem que ter um envolvimento com a palavra de Deus. Não só num evento, e é muito bom porque Deus tem despertado muitos eventos através dos seus líderes de usar o espaço para a gente meditar esse tema. Mas nós precisamos também na nossa vida devocional com Deus, ler a Bíblia e focar também nesses temas, que é a nossa bendita esperança. É por isso que eu coloquei essa informação aí já na introdução, que em torno de 300 vezes no Novo Testamento, esse tema da volta de Jesus aparece. É como que a cada 26 versículos, um versículo batesse na tecla: Jesus está voltando, ou alguma coisa relacionada ao fim. Então, se esse tema é um tema recorrente, é porque Deus deseja que a igreja esteja atenta a essa temática. Não só em relação ao céu. Logo na frase inicial, o irmão Alisson aqui falou do céu, e ali ainda no começo desse culto falou também do inferno. E é interessante, porque estatisticamente, Jesus nos evangelhos fala mais do inferno do que do céu. E é até assim, quando você começa a perceber a recorrência dessas citações, você pode dizer: meu Deus, por que Jesus está falando tanto do inferno nos evangelhos? Porque para ir para o inferno, não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. O céu, disse Jesus, é tomado com violência, com guerra, com luta. Luta contra quem? Contra você mesmo. Eu luto, diz o poeta, contra a minha própria carne, a natureza humana que há em mim. É o meu primeiro inimigo para eu chegar lá, no céu. Mas para ir para o inferno não precisa fazer nada. Basta viver a vida que você gosta de viver. Irmão, eu quero fazer o que eu gosto. É o caminho para ir para o inferno. É esse. O caminho para ir para o céu é lutar justamente contra
as minhas vontades. Então, o caminho para o céu não é um caminho de uma estrada com jardim, com passarinhos cantando, entende? Aquele sol bonito. O caminho para o céu é caminho de luta, de provas, de perseguição, de lágrimas, de choro. Eu não entendo, irmão, porque eu sofro tanto, porque você está indo para o céu, não é? É tanta prova na minha casa, nos meus relacionamentos. Às vezes eu até corro para a congregação, penso que vou respirar, já tem uma prova lá me esperando. Por que tudo isso? Porque você escolheu ir para a presença do Senhor na eternidade. E este é um caminho de violência, disse Jesus. Ele não deixou ninguém desavisado. Não é isso? Então por isso que Jesus vai sempre falar do inferno, dá um lembrete. Ei, desperta, se vocês continuarem assim, vão para lá. Jesus não deixa a gente desavisado. Mas é claro que o desejo de Deus não é que a gente vá para o ambiente de condenação eterna. O desejo de Deus é remir a nossa alma da condenação eterna e nos dar, através de Cristo, a vida abundante que há nele. E aí dentro de todo esse relacionamento que nós estamos tendo aqui com Deus, tudo isso culmina para a eternidade. As nossas decisões, nossas ações, o que nós estamos fazendo aqui agora, olha para a eternidade. Se é uma vida debaixo da graça de Jesus, que tem Jesus como Senhor e Salvador, e está abrigado na salvação dele, é uma vida de felicidade eterna. Se é uma vida desabrigada do sacrifício de Cristo, que não tem Cristo como Senhor e Salvador, uma vida que distanciou-se da graça, rejeita o sacrifício de Cristo na cruz, será uma vida de condenação eterna, de tristeza eterna. Não existe meio termo, não existe purgatório, não existe limbo, não há um andar para ficar escaldando os nossos pecados, a fim de ser depurado e conseguir fazer um upload e finalmente chegar no céu. Não, a hora é agora. O lugar é aqui, estamos lutando para chegar lá. E se não conseguirmos aqui, não tem segunda chance. É por isso que precisamos falar mais da eternidade. Ainda mais porque a igreja pós-moderna, ela é materialista, imediatista. Ela é secularista. Lembra que há uma expressão que fala na Bíblia, o Deus deste século. Porque o inimigo das nossas almas, ele quer prender as pessoas no aqui e no agora. A proposta de Deus para nós é uma proposta eterna. É uma proposta que visa a eternidade. Não só um futuro, né? Porque o futuro um dia se torna passado. Não é? O amanhã vai virar hoje. E depois de amanhã vai virar ontem. É essa filosofia que é bem simplória. Mas o futuro, que a gente vê que é o que está lá na frente, amanhã vai estar lá atrás. Então Deus não tem só um projeto para o nosso futuro. Deus tem um projeto para a nossa eternidade. O Deus deste século quer nos desvincular desta proposta e nos prender ao aqui e o agora. E a igreja pós-moderna tem se embriagado nisso. A maior parte das nossas músicas, né, entoadas, boa parte das nossas pregações, a cartela e a cartilha do que é cantado e pregado é uma busca desenfreada para solucionar as nossas necessidades do aqui e do agora. E vai chegar, e vai ter, e vai acontecer. E eu estou abrindo, e eu estou fechando, eu estou colocando em cima, eu estou colocando embaixo. E eu vou derrubar quem você não gosta, eu vou botar você na honra. E vai, olha, Abramão, e está vindo. E quem não está casado vai casar. E quem não está trabalhando vai trabalhar. É evidente que Deus quer nos abençoar nessas áreas. A bênção de Deus também nos alcança nisso. Mas a gente vive uma vida em que vir ao culto se resume em chegar no balcão de Deus para receber as cotas cotidianas. Não é errado vir à igreja pedir para Deus abrir uma porta. Não é errado vir ao culto pedir a Deus uma cura. Este é o lugar da bênção de Deus. Deus nos abençoa aqui. Mas a nossa motivação primária, o nosso foco, o nosso objetivo, tem que ser a eternidade. Quando Jesus disse para os discípulos, o povo está achando o meu discurso duro, e foram embora. Quer ir também? Agora é agora. O caminho é esse.
Porque aquele povo estava querendo que Jesus solucionasse os problemas do aqui e do agora. E Pedro teve um insight tremendo, porque ele disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Eles foram, porque as expectativas deles do aqui e do agora foram frustradas. Mas nós, Senhor, nós já estamos percebendo que tu tens algo maior, algo eterno, algo indelével, algo indestrutível. Quando um crente percebe isso, ele sobe de nível. Ele muda de nível. Ele sai deste nível rasteiro, do aqui e do agora, para viver a abundância da eternidade que há em Cristo Jesus. E aí, pensando nisso, queria meditar um pouco sobre alguns eventos da segunda vinda de Cristo, já que a gente vai ter bastante tempo, e são 2 horários, e eu escolhi Mateus 24. Porque Mateus 24 é considerado, os eruditos chamam de proto-apocalipse, ou pequeno apocalipse. Porque neste capítulo, Jesus entrega uma densa quantidade de profecias escatológicas. Muitas coisas que Jesus fala aqui, que seria uma visão panorâmica dos últimos eventos, dos últimos acontecimentos. Quando a gente lê esse texto, que quem tem a versão corrigida, ou várias outras que possuem epígrafe, aparece aí o subtítulo, o Sermão Profético. E ele vem acompanhado de parábolas. O assunto é tão sério, tão denso, que Jesus, de maneira didática, além de apontar eventos históricos e escatológicos, vai também contar parábolas, pois na didática do Mestre Jesus, elas eram muito recorrentes, uma ferramenta riquíssima para se entender verdades espirituais. E esse sermão profético vai continuar por todo o capítulo 25, também acompanhado de parábolas. Jesus encerra o capítulo 24, entre os versículos 45 e 51, com a parábola dos 2 servos, e o capítulo 25 ele presenteia com 3 parábolas, não é? Ou melhor, com 2 parábolas, que é a das 10 virgens, muito conhecida nossa, e de difícil interpretação, e também a parábola dos 10 talentos. E nos brinda o versículo 31 ao 37, aí do capítulo, capítulo 25, do versículo 31 ao 46, com mais profecias, com mais respostas escatológicas que vão nos ajudando a entender o relógio de Deus para a última hora. Só que no capítulo 24 acontece uma cena muito interessante que o evangelista Mateus nos mostra. Quando Jesus foi visitar o templo, uma das suas visitas ao templo, esse templo aqui era o templo que estava sendo reconstruído, já não era o templo que Salomão tinha erguido, pois no exílio eles perderam. Então havia um projeto de reconstrução do novo templo. Então esse aqui é o chamado segundo templo, que não deixava de ser um ponto turístico também, onde pessoas de várias nações, quando tinham oportunidade de ir a Jerusalém, iam lá. E o judeu tinha essa aversão a essas visitas dos não crentes, embora que numa visão da antiga aliança, Deus queria que Israel recepcionasse as nações em Sião, em Jerusalém, para fazer o nome de Deus conhecido, mas Israel falhou nesta missão, e os irmãos lembram que havia até o pátio dos gentios, que era o local onde os estrangeiros deveriam ficar, se fosse ao templo, e se saíssem, se ultrapassassem aquela barreira, eles eram mortos, não tinha conversa. Isso era uma maneira de Israel deixar os estrangeiros distantes e salvaguardar esse zelo ultranacionalista que eles tinham. E isso vai ser quebrado. Esta barreira vai ser quebrada, não com um trator, mas com o sangue de Cristo derramado na cruz, quando diz que essa barreira, ela foi desfeita, ela foi destruída. Mas o templo estava em construção. Ele era um templo, tinha o ideal de ser faraônico, de ser um ícone da arquitetura judaica. E haviam muitas pedras de mármore, lápis lazuli, de metros, de altura ali, postos no canteiro de obras. E Jesus chega com os discípulos e eles tratam Jesus como que fosse
um líder da engenharia vindo visitar a obra. Olha, eu quero mostrar ao senhor como é que está o andamento. Olha como está ficando bonito, como vai ficar estonteante. Já já a gente vai fazer a inauguração. Queremos o senhor aqui, quem sabe, para cortar a fita e participar da cerimônia de inauguração. E Jesus joga um balde de água fria. Jesus dá uma pancada na cabeça dele, sem pena, que esta geração diz: Jesus não faz vergonha a ninguém. Leia o Evangelho. Você que está aí no YouTube, que fica comentando o culto às vezes, né? Essa palavra é dura, essa palavra é mais light, Jesus não fala assim. Leia o Evangelho para saber como é que Jesus fala. Se Jesus fosse fazer a política da boa convivência, o politicamente correto, ele dizer: olhe, anote aí meu WhatsApp, quando for a inauguração me avise, viu? Me avise com uma semana antes, que eu sou um homem de agenda muito cheia, para eu poder vir para a inauguração. Irmãos, qual foi o balde de água fria que Jesus derramou num grupo que estava apresentando a construção do templo? Mateus 24, verso 2. Jesus, porém, lhes disse: estáis vendo isso aqui tudinho? Glória! Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso é um balde de água fria, irmão. Hein? Imagine, olha, irmão, olha o nosso templo aqui está em reforma. Diz: irmão, se prepare que isso aqui vai cair tudinho. Foi isso que Jesus disse. Por que foi que Jesus disse isso? Porque havia um orgulho não espiritual naquela construção. E Deus não dará a glória dele a ninguém. A casa dele era para se tornar casa de oração. E virou casa de câmbio, casa de troca de favores, casa de senso nacionalista, cultural, tudo menos adoração. É claro que havia um remanescente fiel que adorava. E é por isso que Jesus vai dar essa sentença de juízo, porque o coração de Deus não estava ali naquele lugar, devido ao que os profetas já haviam denunciado, as práticas que corrompiam o ambiente de culto. E aí Jesus dá essa declaração pública, mas no verso 3, ele se retira, se assenta no Monte das Oliveiras, e os discípulos, nocauteados por aquela pancada, não falam nem público, aproveitam, diz o versículo 3, em particular, e diz: mestre, aproveitando a pauta, aproveitando o tema, e aí eles fazem uma pergunta que é subdividida em duas. Qual é a pergunta que eles fazem no verso 3? Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. É uma pergunta só, mas aqui na verdade nós temos duas perguntas em uma. A primeira parte da pergunta é: dize-nos quando serão essas coisas. A segunda parte é: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Duas perguntas em uma. E a segunda pergunta, subdividida em duas. Veja como a gente tem uma vontade imediatista de querer saber tempos. Jesus está falando de um evento, ele diz: quando é que vai ser? Lá em Atos 1, quando Jesus diz: olha, se prepare que vai acontecer coisa grande. Pai, quando é que tu vai restaurar? Diz aí o dia. Ele diz: olha, não vos pertence saber os tempos e as estações, não é? Então, nós temos muito esse desejo de temporalizar, de cronometrar, de agendar o trabalhar de Deus. E a gente pentecostal é que tem mesmo. Meu irmão, ainda esse mês a sua vitória chega. É como que Deus olhasse assim de cima: e quem mandou você dizer isso? Eu não falei nada disso. Eita, irmão, estou sentindo que hoje é o dia da vitória. Hoje você não sai desse culto sem a sua vitória. E Deus do céu dizendo: eu não falei isso. Eu não revelei minha agenda. A gente tem esse costume de querer temporalizar e cronometrar o agir de Deus. De vez em quando é vontade dele, ele até revela a temporalidade das coisas. E tem vezes que ele não revela, porque ele é eterno. A gente é tão imediatista que a gente pega esse nosso imediatismo e transfere para Deus. Não, Deus tem pressa neste negócio. Deus é eterno. O nome dele é Eolam. Não é? Essa eternidade de Deus é tremenda. Moisés ali, num dos salmos, diz que de eternidade a eternidade ele é Deus. Não é? Só que a eternidade não se quebra, é uma só.
mas é como que ele entendesse ali dois tipos de eternidade. A eternidade dos seres eternos, mas que foram criados, e a eternidade de Deus que é eterno, mas não foi criado. Porque os seres espirituais, os seres angelicais, se tornaram eternos. Se tornaram, mas não são, porque eles tiveram início, eles foram criados, aí se tornaram eternos. Nós também vamos desfrutar desta eternidade, quando vivemos a glorificação. Mas Deus é eterno, de eternidade a eternidade. Porque se rebobinar a fita, ela nunca acaba. Porque antes que houvesse dia, ele disse, eu sou. Ele disse, não, porque nosso pai Abraão, os judeus tinham o pai Abraão como o elemento inicial da fé. Aí Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. O autor aos Hebreus disse, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, e muito sabiamente não disse, e amanhã. Não, porque amanhã, depois de amanhã, vai virar ontem. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Então nós estamos falando de um Deus que é eterno. Vamos parar de dizer que Deus está com pressa, que Deus não tem pressa. Deus não fica olhando para o relógio. Esse relógio que a gente carrega, não. O relógio de Deus é a eternidade. É claro que Ele trabalha dentro do nosso tempo. Porque Deus criou a matéria e ficou fora da matéria. Ele é espírito. Deus criou a energia e ficou fora da energia. Ele não precisa de nenhum combustível para lhe mover. Pelo contrário, Ele é que nos move. Ele é que é o combustível. Lá no Areópago, em Atenas, Paulo disse, nele nós nos movemos, nele nós respiramos, nele nós existimos. E ele criou o tempo e ficou fora do tempo, porque ele é o El Olam, o Deus eterno. Então nós queremos muitas vezes encaixar Deus na nossa caixinha. E nós temos que entender que é o contrário, é Deus que quer que a gente se encaixe nele, se adeque à vontade dele. Então os discípulos, quando viram essa afirmativa severa de Cristo, quando é que vai acontecer isso? Interessante que lá em Atos 1, Jesus diz, eu não vou falar de tempo, porque a vocês não está relacionado isso. Mas aqui, como era um evento escatológico muito sério, é interessante que Jesus vai abrir a agenda de Deus e vai dizer. Outra coisa interessante que os discípulos já ouviam Jesus falar da sua volta, e Jesus dizia, olha, ninguém sabe, só o Pai. Esse é um mistério que só cabe ao Pai, nem o Filho. E algumas pessoas dizem, mas Jesus não é Deus. Nós temos que entender, Jesus é homem e é Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Quando ele diz que ninguém sabe, só o Pai, nem o Filho, ele está falando ali como Jesus homem, na submissão, mostrando que ele é submisso ao Pai. Mas ele sendo Deus, ele sabe, é claro. É porque isso é o mistério da Trindade. E na nossa finitude a gente às vezes não consegue compreender. Mas se Jesus, como filho, diz, eu não sei essa data, como é que pode chegar um guru, um profeta? Não, irmão, é porque eu sigo um apóstolo lá no Instagram que ele disse que um anjo, ou até o próprio Deus disse para ele que vai voltar, sei lá, em 22 de julho de 2024, que é o dia do meu aniversário, uma data assim, sei lá, qualquer que eu estou botando. E aí nós vamos vendo que eu acho até ruim quando alguém fica marcando a data da volta. Porque isso é uma mentalidade minha, viu? Se Jesus fosse voltar, até naquele tempo, ele disse, pô, agora eu não volto? Só porque ele disseram. Porque se ele volta, aí alguém vai, a igreja vai subir e quem fez a previsão vai ficar dando entrevista. Olha a pessoa que disse quando Jesus ia voltar. Aí é ruim quando alguém prevê. Se alguém chamar você, olhe, não quero saber não, nem diga. Não diga para não atrapalhar este negócio, né? Isso é um pensamento meu, é uma loucura da minha cabeça. Mas a ninguém pertence este negócio. Interessante que os discípulos perguntam, quando vai acontecer isso? Jesus vai marcar este evento, não como uma data, mas como uma temporalidade. E o segundo tipo de resposta que Jesus vai dar, ele não vai marcar uma temporalidade de data também, ele vai dar uma sucessão de fenômenos. Isso já nos dá uma dica. Esta queda, essa derrubada do templo, que é a primeira resposta da primeira pergunta, não está relacionado com o arrebatamento. Porque o arrebatamento,
que é o fenômeno, o evento histórico e escatológico em que Cristo virá buscar a igreja, ninguém sabe. Então nós vamos observar que Jesus vai dar uma série de dados como pistas para que os discípulos e nós, igreja, possamos entender quando vai suceder tais eventos, mesmo que ele não nos dê a data específica. E aí vem o mistério de como o texto foi escrito. Quando os discípulos perguntam, no versículo 3, quando serão essas coisas? Que coisas que Jesus falou no verso 2? Que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Essa resposta que Jesus vai dar está do versículo 15, você está com a sua Bíblia aberta aí, está vendo, até o versículo 28. Observe, o versículo 3 tem duas perguntas. A primeira pergunta é, dize-nos quando serão essas coisas. A resposta a esta primeira parte está do versículo 15 ao versículo 28. A segunda parte da pergunta aqui diz assim, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Esta resposta Jesus dá do verso 5 ao 14 e depois do verso 36 ao verso 51. Então observe que o texto não está linear. De maneira que quando a gente lê Mateus 24, a gente pensa que está se tratando de uma coisa só. Mas essa interpretação, baseada no próprio texto, eu não estou dizendo aqui, segundo fulano, segundo Beltrano, não. Estamos usando o próprio texto como chave interpretativa. Ao olhar para o texto, nós vamos entender o que já aconteceu e o que ainda vai acontecer. Então, como é que o Senhor está dizendo aí que a resposta sobre quando o templo ia ser derribado está do versículo 15 ao 28, e o versículo 29 ao 35, Jesus também dá um complemento, porque isso aqui já aconteceu em Israel, no ano 70 depois de Cristo. O templo foi derribado. O general romano deu ordem que suas tropas invadissem Israel e matassem todos. Os sacerdotes mancomunados com o império pensavam que ao se esconder no templo iam ser liberados da matança. Foi o templo que foi o primeiro lugar que eles foram procurar. Os primeiros a morrer foram os sacerdotes. Historiadores dizem que foi tanto sangue derramado em Israel que chegava no lombo dos cavalos. Foi uma grande matança. E o Senhor Jesus, em boa parte do seu ministério terreno, anunciou que Israel se preparasse, porque havia um juízo de Deus para aquele povo, ainda naquela geração. Quando Jesus diz, não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam, ele está se referindo a este evento calamitoso. E aí ele começa no versículo 15 dizendo, quando, pois, vires que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então, verso 16, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não vá pegar alguma coisa em casa que esqueceu. Quem estiver no campo, não volte para buscar as vestes. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Por que ele está falando aqui do sábado? Quem guarda o sábado? Quem guarda o sábado? Judeus. Então aqui ele não está falando para a igreja, estava falando para os seus contemporâneos. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo aqui, não fique atrás de querer saber onde eu estou, porque isso vai ser charlatanismo. Até porque quando eu voltar, todos verão, é isso que ele está querendo dizer. Eu não vou precisar que alguém grave um vídeo e bote no zap, porque todo olho verá.
O que é que todo olho verá? A segunda vinda gloriosa de Cristo. Não quando ele vier buscar a igreja, mas quando ele já descer com a igreja glorificada. Todo olho verá. E Jesus está dando essas rotas de fuga, explicando pela sua misericórdia. Vai vir aí calamidade. E Jesus, melhor do que qualquer técnico de segurança de trabalho, propõe a rota de fuga. E é interessante, queridos irmãos, que o versículo de 1016, ele diz, fujam pelos montes. Ele dá a rota de fuga por Pela. 160 quilômetros. Fugindo, subindo montanha, subindo ladeira. Interessante que esta orientação não foi seguida pelos judeus, por isso que morreram. Quem foi que deu ouvido à orientação de Jesus, fugiu para Pela e escapou da matança romana? Os cristãos. Por que os judeus não deram ouvidos? Porque não tinham Jesus como Messias, não tinham Jesus como profeta. Jesus deu a rota de fuga, eles não deram consideração à palavra, pereceram. Mas os cristãos que tinham Jesus como rei, como Senhor, como Salvador, lembraram da palavra. O mestre tinha dito, fujam pelos montes, vamos correr para Pela. E Deus libertou o povo que deu ouvido à voz dele. Sempre haverá escape e sempre haverá livramento para a igreja do Senhor Jesus. Pode se levantar a perseguição que se levantar, o domínio que se levantar, pode se levantar, irmão, exércitos, reis, dominadores contra o povo de Deus. Deus permite a perseguição, mas sempre abre uma porta de escape e de livramento e diz, quem entrar por mim será salvo. A diferença é a decisão que se toma, ouvir ou não. E o povo judeu não viu porque não tinha Cristo como Senhor e Salvador. Aí Jesus, de maneira figurada, vai falando como seria esta correria, como seria esta fuga e as dificuldades que o povo de Israel passaria. Isso já se cumpriu em 70 depois de Cristo. Mas a segunda parte da pergunta, eles pedem, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, enquanto no versículo 15 ao 28, Jesus explica como seria um pouco o tempo antes da queda de Jerusalém, agora do versículo 4 ao 14 e do versículo 36 ao 51, ele vai dar dicas de como será o período anterior ao arrebatamento. É importante salientar que, às vezes a gente canta e prega que o arrebatamento vai pegar muita gente de surpresa. O arrebatamento, ele vai pegar os que não têm comunhão com Deus de surpresa. É um evento que surpreenderá quem não está em Cristo. A igreja não será surpreendida pelo arrebatamento, porque a igreja espera Jesus agora. Nós estamos nos preparando para subir com Cristo agora. Nós queremos que ele venha agora. É possível que no meio de nós tenha alguém que diga assim, eu não queria que Jesus voltasse agora não, porque eu estou no 7º período, só falta um. Eu já vi gente falar isso para mim. Só falta, até parece que vai levar o diploma lá para cima e vai ter algum reconhecimento ou alguma retribuição por titulação. Jesus, considere aí um galardão, alguma coisa. Não é? Já vi gente dizer também que, se possível, o Senhor não voltar agora, eu nem casei, varão. Pelo amor de Deus, deixa também eu ter o meu sonho realizado. É possível que no meio de nós tenha pessoas que digam assim, eu não queria que Jesus voltasse agora não. Está vendo essa coisa de, levanta a mão quem vai para o céu. Oh, levanta a mão quem está dizendo Maranata. E todo mundo fala, oh, glória, Maranata. Está vendo essa coisa linda da multidão? Mas Deus é quem discerne os corações. E às vezes tem alguém fazendo planos a longo prazo e é até bom que Jesus não venha agora. Se não disser isso com as palavras, diz isso com o comportamento. Mas a igreja do Senhor encontra um equilíbrio entre esperar a vinda de Cristo agora, mas seguindo a vida. Eu estou esperando ele agora. Se ele vier daqui a 10 anos, é a soberania dele, mas eu estou esperando ele agora. Não vai cometer o erro da igreja de Tessalônica. Pô, Jesus não veio agora, e já que ele está vindo, eu não vou trabalhar não, irmão. Nem vou fazer faculdade, eu não vou casar, não vou fazer nada. Porque Cristo vai voltar mesmo, vai se acabar tudo aqui. E Paulo ensinou a igreja de Tessalônica. Porque tinha irmão que dizia, eu não vou trabalhar, porque eu não sou apegado às coisas daqui.
eu sou apegado só ao céu. Mas na hora do almoço, a criatura era o primeiro a pegar o prato. Não, irmão, olha, meu negócio é o céu. Mas quando acabava o culto que os irmãos faziam, ó, irmão, está indo ali naquela hamburgueria. Olha, varão, eu vou também. Não contribuía com nada. Mas não sou apegado ao céu. Mas na hora de comer, na hora da refeição, era o primeiro a pegar no talher. Aí Paulo disse, não, vocês não é do céu? Vocês não dizem que não tem apego aqui? Pois então, se vocês não querem trabalhar, olha que palavra dura. A Bíblia não faz vergonha a ninguém. Vá ler a Bíblia. Paulo botou um aviso nos grupos do WhatsApp da congregação de Tessalônica. Está avisado que quem não quer trabalhar também não coma. Acabou-se. Ai, que palavra dura, irmão. Cadê a democracia? Cadê o amor? Igreja não é isso. Era bom que o apóstolo Paulo fizesse uma visita às nossas igrejas nos dias atuais e deixasse uns recados nos WhatsApps das nossas congregações. Está aqui o pastor da igreja e me permita, pastor, dizer isso. Porque eu também apacento o rebanho, eu sei como é. Era bom que deixasse uns avisos. Eu acho que Paulo ia ser convidado, meu irmão, volte. Volte que não está bom não, o senhor aqui não. Então nós não vamos ser esse crente que já que Jesus está voltando, eu não vou fazer nada. Ou, Jesus vai voltar agora não, irmão. E é melhor que ele demore mesmo. Não, eu vou no equilíbrio. Eu estou estudando, eu me caso, constituo família, eu vivo, eu caminho, mas eu estou com o pé na terra e o outro já está procurando a margem do Jordão. Glória! Cadê, pai? Eu quero atravessar o rio. Quando eu atravessar o rio, eu vou descansar os meus pés desta caminhada. Eu vou cantar um cântico novo. Eu vou receber o caráter de Cristo impresso em mim. Eu vou viver a plenitude da presença de Deus. Eu vou viver a plenitude da comunhão com Deus. Eu estou vivendo para isso. Eu estudo, eu trabalho, eu constituo família, mas sabendo que sou peregrino, sou forasteiro, sou um extraterrestre, porque a minha pátria não é daqui, eu não sou daqui, nós somos estranhos, irmãos. Como disse o apóstolo Pedro, estrangeiro ali tem a ideia de estranho. É por isso que quando você chega no recinto, alguém lhe olha com o olho arregalado. As pessoas estão aí com as festas mundanas, com os ritmos mundanos, com a moda mundana, andando de todo jeito, ninguém olha. Se um crente chega num restaurante depois do culto, de gravata, você até diz, meu Deus, será que estou em alguma coisa aqui fora do lugar? Porque todo mundo arregala o olho. Parece que está chegando uma coisa estranha. E está mesmo. E está. Está chegando alguém que não é desta pátria, a glória. Alguém que não é deste planeta. Alguém que não é desta galáxia. Porque pelo sangue de Cristo tem o passaporte da eternidade carimbado. E está agora com o pé na terra. Mas o outro já está procurando o Jordão para atravessar e chegar na terra prometida espiritual. Isso é uma realidade. Então o arrebatamento não vai pegar a igreja de surpresa. Se você for surpreendido pelo arrebatamento, você não vai participar dele. É uma frase boa para dizer para a pessoa que está do seu lado. Geralmente a gente diz, diga para o seu irmão do seu lado, você é vencedor. Mas essa é uma frase boa para dizer para quem está do nosso lado. Se você for surpreendido pelo arrebatamento, você não vai participar dele. Vai não. Porque a igreja, ela espera Jesus agora. E os discípulos, ouvindo Jesus dizer que ia, mas voltaria, eles já ficaram querendo saber, já que o Senhor vai voltar, quando é? Quando é que a gente quer saber, a gente quer se preparar. E Jesus vai começar a responder, vamos voltar ao texto. Não é todo dia que a gente tem oportunidade de ir mastigando assim devagarzinho. Mateus 24, verso 4. Jesus agora vai responder a segunda parte da pergunta. E disse Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é. Toda a igreja, além do versículo 7, toda a igreja.
Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Verso 10, a igreja. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Proto-apocalipse. Alta densidade de profecias escatológicas que Jesus deixa para nós aqui em Mateus 24, do 4 ao 14. Pergunto aqui aos irmãos, nessa leitura que fizemos, do pouco conhecimento que nós temos de mundo, cada um na realidade onde está inserido. Daqui de Mateus 4 a 14, falta alguma coisa a se cumprir? A grosso modo. Nós acabamos de ler o texto. Só uma beirinha da profecia, o evangelho chegar em todo canto. Jesus está na porta assim do céu, olhando para a gente. Isso aqui é um mistério muito grande, porque a soberania de Deus, o evento está marcado. Mas a igreja contribui com a aproximação do arrebatamento. Preste atenção, porque nós somos de uma interpretação pentecostal clássica, nós somos arminianos quanto à doutrina da salvação, nós cremos que Deus é soberano, nossa liberdade ela é restrita. Não é a gente que vai determinar quando Jesus volta, mas a maneira como a igreja se relaciona com evangelização revela o quão ela ama a vinda de Cristo. Esses dias eu estive lá na igreja onde coopero, tenho mais liberdade lá de falar, porque o povo lá me conhece. E eu disse, cada aqui fica cantando, dizendo que ama Jesus, que Jesus está voltando, que é Maranata, e eu vou botar as vestes brancas, eu vou dançar. Eu não sei nem se a gente vai dançar lá, mas a gente canta que vai dançar com ele. E essas coisas todas. Mas nenhum trabalho evangelístico da igreja, a criatura comparece. Aqui canta, mas ai, você vê, onde canta esse hino, né? Que a igreja será arrebatada, todo mundo pula, aquela coisa linda, eu fico olhando assim, e eu me alegro em ver aquilo, é bonito, a igreja vai ser arrebatada. Na outra semana, trabalho evangelístico na congregação. Que tem? Procura aquela multidão que pula, que se emociona. Eu já botei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem. E Jesus, como que tu não sai do lugar para pregar o evangelho? Hein, irmão? Ô, minha filha, vai ter evangelismo. Eu não posso, irmão. Eu queria muito. Ainda mente. Peca em não ir pela negligência e peca na mentira de uma falsa confissão. Eu queria muito. Eu amo missão. Eu amo missões. Meu filho, tu pode vender essa água mineral ali no sinal e o dinheiro vai ser revertido para a missão. Que é isso, irmão? Que é isso? Eu estou lutando para ser um empreendedor. Vender água no sinal. A igreja que ama o arrebatamento, ama a pregação do evangelho. Porque a oportunidade que Jesus te deu, Ele quer dar também a alguém que está no lugar não alcançado. Eita, irmão, mas será que Deus vai me levar para o Alasca? Será que Deus vai me levar para evangelizar nos vulcões da Islândia? Será que Deus vai me levar para a Oceania, para eu pregar nos dialetos aborígenes? Talvez não, mas lá na sua rua, tem uma pessoa que vê você vir para a igreja todo dia, dia e noite, e você passa da boa noite, da bom dia, da boa tarde, mas nunca teve a capacidade de dizer, vamos hoje, Zezinho?
E às vezes a pessoa está só esperando você dizer, jogar assim, ó, eita glória, alguém está, o peixe está lá, só esperando você jogar a rede, e você vai, eu estou fazendo a obra, mas nunca joga a rede, e o Senhor quer te usar como missionário para o teu vizinho, para a tua rua, na classe onde você estuda, na repartição onde você trabalha. Você não é espião secreto do reino, você é embaixador de Cristo. Não é aquele crente que só descobre que é crente no fim de ano, na confraternização, não é? Vai, irmã, olha, vai querer, não, isso aqui não posso, irmão. Né? Ah, tu não pode, não, porque eu sou crente. Eita, rapaz, eu nem sabia, 1 ano trabalhando junto, descobre no mês de dezembro que a criatura é crente. Mas eu sou embaixador de Cristo, nada disso. Precisamos melhorar. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja operante, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que tem sede por almas, é uma igreja que lança a rede, que leva o pão, que leva a água do evangelho, é uma igreja que canta Maranata, mas também canta Senhor, eu quero almas, é uma igreja que diz Jesus está voltando, mas também canta da cruz, canta do sangue, canta da redenção. Isso mostra o quão envolvidos nós estamos com o arrebatamento. No relógio de Deus, do proto-apocalipse de Mateus 4, Mateus 24, do 4 ao 14, não falta mais nada a cumprir. A grosso modo, o evangelho do reino está sendo pregado. Mesmo enquanto a gente está de braço cruzado, enchendo os nossos templos de cultos, de ensaio, de workshop, de tanta coisa, a nossa agenda de culto é muito cheia, e de ensaio, de palestra, e disso, aquilo, tanta coisa. E às vezes Deus está querendo dar uma empurrada na gente, vamos sair um pouco, vamos para a rua. Eu louvo a Deus que essa igreja é uma igreja, esta denominação, esta instituição, esta congregação é uma igreja evangelística, missionária, mas se não fosse eu ia falar do mesmo jeito, porque há uma urgência de Deus nesse chamado, a começar de mim. Precisamos falar. E a igreja que vai ser arrebatada, ela tem esse compromisso, porque ela entende que tem esse compromisso. Mas Deus não fica sem testemunha. Se a gente tudinho resolver cruzar o braço e dizer, não, eu vou ficar aqui na caverna, no bunker pentecostal, esperando só o toque da trombeta, nem que ele use pedra, nem que ele use água, nem que ele use o vento, mas alguém vai ser alcançado pelo evangelho. Deus não fica sem testemunha, irmãos. Deus não fica, mas Deus não quer usar anjo. Os anjos pediram. Deus quer usar quem? A igreja. Tem um missionário aí do seu lado. Tem outro missionário aí do seu lado. Tem uma missionária aí na sua frente. Tem um missionário aí na sua retaguarda. E tem um missionário aí olhando para esses outros missionários todos. E tem o Deus acima de nós, dizendo, levanta-te. Eu coloquei o meu Espírito Santo sobre vós. Eu vos dei dons, eu vos dei habilidades, eu vos dei autoridade sobre o inferno, eu vos dei a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Avança, igreja, porque o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Se você não vai para o Alasca, não vai para a Islândia, mas Deus lhe confiou o Parnamirim. Deus lhe confiou o seu bairro. Ah, eu não queria morar nesse bairro, eu queria morar no bairro não sei de onde. Você está lá porque você é da agência missionária de Jeová. E Deus não fica sem testemunha. Glória a Deus. Oh Deus, porque eu moro aqui nessa casa, porque tu está do lado desse homem, é porque eu quero te usar para conquistar aquele coração. Aleluia. Quando tem alguém que nos incomoda, a gente ora para Deus mandar embora. Não, vamos orar para Deus converter. Glória. Através da tua boca, através dos teus pés, glória das tuas mãos santas, Deus vai prover milagres. Jesus está voltando. Isso não é um jargão, isso é uma mensagem urgente. Ele está voltando, vamos trabalhar, vamos correr, vamos agir. Porque, como diz o hino do nosso hinário, eu não posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. E evidentemente que este relógio de Deus já está bem perto da meia-noite. A meia-noite na Bíblia é a hora do encontro. O relógio de Deus já está bem próximo da meia-noite. E nos resta, numa visão assim humana, poucos segundos para corrermos atrás. Se envolva na igreja,
faça parte de departamentos. Vamos ter esses momentos, porque Deus em nenhum momento na Bíblia neutralizou, excluiu, reprovou isso aqui. A igreja tem que congregar, é aqui onde ela é edificada, é aqui onde ela usa os dons, é aqui onde ela alcança a maturidade cristã, é aqui onde ela fica mais parecida com Cristo. Isso é Bíblia. Mas nós não podemos ter esse senso nacionalista, judaico, transvestido hoje para uma realidade cristã, e usando um velho jargão, cada um por si e Deus por todos. Precisamos estender a mão para alguém que está morrendo, para alguém que está sofrendo. Porque do ponto de vista escatológico, não falta nada para Jesus voltar. Nada. E é um mistério tão grande, porque desde que Jesus subiu, ele já está voltando. Ah, mas a minha avó, ela vivia dizendo que Jesus está voltando e ela faleceu, e meu pai também, agora estou eu aqui, sou a terceira geração e nada. Queridos, do momento em que Jesus sobe ao céu, até o momento em que ele voltar nas nuvens para buscar a igreja, todo esse intervalo de tempo é considerado últimos tempos, última hora. Todo esse período de tempo, esse intervalo, pode ser preenchido com a frase, Jesus está voltando. Porque para Deus, disse Pedro, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, Deus ele é tão grandioso que ele retarda o tempo sem sair do tempo da sua agenda. Ele abrevia o tempo sem sair do tempo da sua agenda. E na finitude da nossa mente fica difícil às vezes entender isso. Mas Deus tem um controle do tempo para que a sua vinda alcance o maior número de pessoas possíveis. O desejo de Deus não é tirar. O desejo de Deus, disse Paulo a Timóteo, é que todos se salvem. Deus não quer que ninguém se perca, mas não é com a porta da democracia, entra aqui todo mundo que vai dar certo, não. Eu quero, mas vocês têm que se enquadrar no sacrifício do meu filho. Tem que confessar Jesus como Senhor e como Salvador. Esta disponibilidade é para todos. Cristo morreu para todos. Mas, evidentemente, o caminho de acesso é só um. A porta é estreita, o caminho é pedregoso, mas no final do vale há a presença gloriosa do Pai para nos recepcionar. Dizer no verso 5 que muitos virão em seu nome, dizendo Cristo, e se cumpriu muito rápido. Já em Atos, nós vamos ver pessoas aparecendo, dizendo que era o Messias. Falsos profetas também, para enganar as pessoas, já têm aparecido, como diz aí no verso 11. Já lá em Atos 8, Filipe, Pedro, João, teve que lidar com Simão, o feiticeiro. Lá em Atos 13, já há poucos anos depois disso aqui, Paulo teve que lidar com Elimas, o encantador. Então, falsos profetas e falsos cristos têm aparecido em todo lugar. Guerras e rumores de guerras, não só guerras, como as famosas guerras mundiais, guerras que mexeram com continentes, mas tem as guerras nacionais, guerras por fronteiras e por riquezas e tantas outras coisas, por poderio militar. Não só as guerras têm se cumprido, como rumores de guerra. Uma vez por outra a gente liga aí os meios de comunicação, está lá, Irã ameaçando Israel. Coreia do Norte ameaçando Estados Unidos. Sim ou não? Não chega a ser nem guerra, fica só o rumor. Olha o míssil, viu? Olha o míssil aqui, qualquer coisa, faça raiva não que a gente solta. Jesus disse, há 2000 anos, vocês vão ouvir nos telejornais toda hora de rumores de guerra. Além, evidentemente, das guerras, né? Quando olhar para isso, meu Deus, não fique assustado não. Não fique com o olho arregalado dizendo, eita, que luta, não. Não se espante não. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Temos visto fomes. Na verdade, se você faz as 3 refeições diárias, se considere uma pessoa bem-aventurada. Pois 2/3 da população mundial não consegue fazer as 3 refeições completas num dia. Então, se você tem
3 pratos de cuscuz para comer num dia, já se considere uma pessoa privilegiada e enriquecida. Porque 2/3 da população mundial não tem acesso às 3 refeições. Fora o problema da água. Nós somos ricos aqui porque temos água. Vá lá no YouTube e você vai ver o que é que um indiano usa para matar a sede. O país que vai ultrapassar a China em população. O que é que um indiano faz para beber água? Vá lá, vocês já viram, sabe do que eu estou falando. Para não falar também da África, sul da Ásia, também sudeste asiático tem muito essa realidade. E também aqui na América Latina. Pestes, nós já temos visto várias. Terremotos, até aqui, aonde não tem região que está sob influência de placa tectônica. Vocês têm aqui uma cidade que está sob essa influência de terremotos, a famosa João Câmara, mas nós estamos no território, o Brasil foi abençoado que não está em confluência de placas tectônicas, mas de vez em quando Deus manda um terremoto até onde não tem placa tectônica. E o geólogo fica tudo doido. Aí fica tentando explicar, não, porque isso aqui foi um desdobramento, e foi uma movimentação do magma, e foi não sei o quê. E Jeová dizendo, não, isso é Mateus 24 em ação. Oh, Deus. Porque, olha, Jesus é tremendo. Quando Jesus diz assim no verso 7, né, que vocês vão ver fomes, peste e terremotos em vários lugares, é como que ele estivesse dizendo, eu vou mandar terremoto até fora do encontro das placas tectônicas. Para alguém saber que não é um mero evento geológico, é um evento escatológico, anunciando que eu estou voltando. Glória a Deus. Outra coisa interessante que Jesus fala também, mais à frente, de sinais no céu. Eu vou mandar muito sinal no céu. Eu vou mandar umas coisas que vocês nunca viram. Aí os astrônomos correm para explicar. Não, isso aqui foi um problema da evaporação de uma nebulosa. Não, isso aqui acontece a cada 5 milhões de anos. Eles correm logo para explicar. Porque os crentes, quando acordam, que vê o céu de um jeito diferente, já tiram uma foto. Jesus está voltando. Porque a gente conhece a palavra. A gente se alegra. Aí os ímpios, os incrédulos, ficam logo nervosos. Não espiritualize não. Isso aí é um alinhamento de Netuno, quando ele fica alinhado com Marte, aí o raio do Sol passa, aí gera essa coloração. Aí Jesus diz, não, isso não é um evento astronômico, isso é um evento escatológico. Eu estou voltando. Eu estou mostrando que estou voltando. E a multidão não ouve. A grande multidão, insensível. Mas o remanescente fiel, glória, entende a mensagem que ali está sendo passada. Mas, além disso tudo, queridos, eu acho que os textos mais fortes aqui de Mateus 24, que esses eventos naturais têm essa explicação alternativa pela ala que não crê na palavra de Deus. Mas aí entra o versículo 9. E aí não tem explicação. O versículo 9 diz que, precedendo essa vinda de Cristo, as pessoas nos hão de entregar para sermos atormentados e mortos. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui é o mais forte. O ódio que o mundo pós-moderno tem da igreja. Por exemplo, vá nas redes sociais e pegue uma notícia, por exemplo, os pastores agora não vão ser isentos de tributos. Uma notícia muito moderna. Vá ler os comentários. Faça um passeio nos comentários. Pegue notícias sobre igreja e vá nos comentários. Você vai ver a sociedade da bandeira do amor destilando o mais concentrado ódio. Por quê? Por causa do meu nome. Oh, pastor, teve uma festa lá na sala da faculdade, convidaram todo mundo e não me convidaram. Se alegre. Se alegre por isso. Se o mundo vos aborrece, não vos aborrece primeiro. Aborrecem a mim e aborrecem ao meu Pai que me enviou.
Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas como vós não sois do mundo, o mundo vos aborrece. O ódio do mundo pós-moderno contra as coisas de Deus. Quem não está vendo as notícias de prefeitos, de diretoras de escola, de chefes de repartição públicas, que estão sendo chamados em varas e instâncias judiciais maiores, porque estavam simplesmente compartilhando Bíblia com os seus alunos ou com os seus funcionários. Você fizer uma festa e botar as crianças seminuas, fazendo uma dança obscena, com uma letra de cunho sexual explícito, as pessoas vão lhe premiar pela cultura. Mas se você reunir os seus alunos para fazer uma oração, você hoje pode ser preso. Eu não estou falando de um país ditador, de um país que levanta a bandeira da democracia, mas tem que se cumprir Mateus 24, verso 9, verso 10. Quem já não viu alguma notícia de um funcionário de uma repartição pública que foi chamado a atenção, porque nos seus memorandos ele encerrava usando a famosa expressão, que Deus vos abençoe. Inclusive, esse mundo pós-moderno não suporta esta frase. Pega os filmes importados de Hollywood, você vai ver, às vezes até no roteiro original, lá no inglês, o personagem falando God bless you. Deus abençoe, mas vai ver a legenda. O que foi que o militante colocou na legenda? Ele não suporta, ele muda, ele altera o roteiro original para não ter que colocar a famosa frase que é tão irritante para este mundo pós-moderno. Que Deus abençoe. E vos odiarão, e vos entregarão para serdes atormentados, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quer ver um negócio mais estreito que está acontecendo? Está no verso 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Vamos falar do cenário da pandemia que passamos agora há pouco. Quando o Estado quis determinar o que a igreja ia fazer e lançou seus decretos e muitos tiveram que se dobrar. Por causa que tem que obedecer às autoridades constituídas. E às vezes tinha um grupo de 4, 5 irmãos ali fazendo uma live para que vidas fossem alcançadas, o pessoal dos instrumentos, e alguém mandava uma denúncia, até do culto. Pesquisa muitas vezes quem foi que fez a denúncia. Não estava lá fora, estava aqui dentro. Aqui dentro que eu digo não dessa igreja, do nosso contexto eclesiástico. Alguém que, como na China comunista, aprendeu a ser aparelho do Estado. O chinês, ele não precisa de polícia para denunciar que ele é cristão. A máquina ideológica do Estado usa a própria família. Quem é que denuncia quando alguém se converte na China comunista? A própria pessoa de casa vai lá na polícia e diz, é cristão. Vos escandalizareis e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Vivemos o tempo em que as pessoas têm alergia umas das outras. Vivemos o tempo em que as pessoas têm alergia à opinião alheia. Vá para a internet. As pessoas brigam porque um diz que é verde e o outro diz que, sei lá, é um outro tom de azul. Um diz que é laranja e o outro diz que é um tom de marrom. As pessoas brigam, se ferem verbalmente por causa de discussões pífias do dia a dia. As pessoas se aborrecerão com facilidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Há uma versão muito forte que diz, o amor de quase todos se esfriará. Amor que essa bandeira levanta na ideologia militante, dizendo que tudo é amor, na verdade não existe, porque não há amor verdadeiro que não proceda da cruz, não proceda de Cristo. Quem não viu o vídeo de um rapaz que espancou uma velhinha, uma indefesa velhinha, e depois ele disse que se sentiu ameaçado quando viu ela vindo com o seu guarda-chuva na mão. É a sociedade da militância do amor, mas não há amor fora de Cristo, não há amor fora da cruz.
Por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos esfriará. As pessoas vão ver umas as outras morrendo e vão fazer o quê? Chamar o SAMU? Chamar os bombeiros? Não, vão sacar o seu celular e fazer um vídeo para colocar nas redes sociais. Isso me faz lembrar uma série chamada Black Mirror, uma série inglesa, onde as pessoas viam as tragédias e ao invés de socorrer, iam lá olha pelas telas. O futuro já chegou, já estamos vivendo o momento do fim, não falta mais nada. Filhos matando os pais, pais matando os filhos, homens matando uns aos outros por causa de uma lata de sardinha. E as pessoas dizendo que ONG nos salvará, que partido político pode levantar uma bandeira, qual filósofo nós podemos reivindicar para mudar esta sociedade. Partido político não resolve, organização não governamental não resolve, não tem como salvar a baleia, não tem como salvar a tartaruga por nenhuma ONG. Até a natureza geme, até o ar, até as plantas, até as águas estão gritando: Jesus, vem aplicar o dia da nossa redenção. Os homens nos matam, os homens nos destroem. Não tem bandeira ambientalista que resolva, não tem bandeira progressista que resolva, não tem bandeira partidária que resolva, porque só quem resolve é o Filho do Homem, aquele que João viu em 5 de Apocalipse levantar, ir lá na mão do Pai e pegar o livro que tinha 7 selos. Aquele livro é o livro da história da humanidade. Nenhum homem tem poder para desenrolar a história, mas o Cordeiro que foi morto e ressuscitou como leão, o ontem, o hoje e o eternamente Jesus, ele tem a história da humanidade na mão. Ele tem o controle das eras, ele tem o controle dos tempos. Governos, dominadores, políticas, moda, cultura são passageiras, mas aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, ele tem na sua mão o controle do universo e em breve executará a consumação do plano das eras estabelecido pelo Pai desde as memórias eternas. Louvado seja Deus. Queridos, eu me sinto à vontade de falar isso aqui, porque talvez alguém que, embriagado pela mídia, está se tornando um grande defensor da Amazônia aqui em nosso meio. Existem grupos cristãos ecologicamente comprometidos. E aqui não vai crítica, não vai reprovação. A menina chega na fila do refeitório. Ah, é o quê? Não, é porque eu não como. Você sabe que eu não como isso. Por causa do sacrifício do animal, aquela coisa toda. Eu só como alpiste. Porque vai chegar um dia que só vai ter que comer alpiste. Por quê? Eu não bebo essa água por causa desse plástico, eu não faço isso por causa daquilo. E acha que vai mudar o mundo. Nunca leu Romanos 8. É claro que nós somos mordomos. Há um mandato cultural em Gênesis. Deus confiou a nós a administração do planeta, assim, da terra. Mas a redenção, o resgate, a consumação não vai vir por bandeira de urso panda, de mico-leão dourado. Ainda mais dessa sociedade controvertida, que vai nas avenidas lutar pelo direito da baleia, vai pelas avenidas lutando para salvar os ovos de tartaruga, mas este mesmo grupo vai nas avenidas querendo o direito de matar crianças humanas dentro do ventre materno. Este mesmo grupo que vai lá fora e diz: nós queremos liberdade de expressão, queremos liberdade de opinião, processa pastores quando nos púlpitos consagrados dizem: meus irmãos, por uma questão de fé, nós entendemos que a união abençoada por Deus é a união monogâmica, heterossexual e indissolúvel. Vou lhe processar, porque você é intolerante, é fundamentalista. Esta sociedade que diz pela democracia, também vai para as avenidas gritar pela ditadura do proletário. O homem está perdido, ele não sabe a quem recorrer, mas a igreja não perde o foco.
A igreja não perde a esperança, aleluia. A igreja sabe que sentado no trono está aquele que quando se levanta, a terra treme, glória. Alguém treme a panela no cabo, mas Jesus faz tremer as montanhas. Alguém queima pneu, Jesus queima os vulcões com o hálito da sua voz. Porque é o poderoso Criador de todas as coisas. Nele está a nossa esperança. Talvez tenha alguém aqui que tem uma filiação partidária, tem um político de estimação. Jesus é a nossa redenção. E precisamos centralizar Ele em nossos cultos, em nossas pregações, em nossas canções. Vamos cantar menos do homem e vamos cantar mais do Filho do homem. Glória a Deus. Vamos cantar menos das bênçãos de Deus e vamos cantar mais do Deus das bênçãos. Vamos entrar no santuário para aprender a conviver com aquele que será o nosso santuário. Porque João disse, quando desceu à cidade santa, já não havia mais templo, porque Ele é o templo. Já lá não há nem lâmpada, porque lá Ele é a luz e o Cordeiro é a lâmpada. 24 horas de glória, 24 horas de comunhão, 24 horas de intimidade. E aqui nós estamos ensaiando, nós estamos aprendendo a conquistar essa intimidade e esta comunhão. Todo este aperto, toda esta confusão, toda esta dificuldade pela qual nós estamos passando, é Cristo dizendo à igreja: estou voltando, estou perto, fica atento, olha. E aí Jesus, para explicar isso, continua no versículo 36. Esse texto aqui eu amo também. O irmão disse que eu posso ficar à vontade. Com o tempo. E nós temos tempo ainda. Vamos ver o versículo 36? Estamos falando ainda dessa introdução. Não vou ficar lendo a apostila, porque isso é um insulto à vossa inteligência. Eu creio que vocês têm acesso e lê. E vai guardar, vai consultar. Mas estamos aqui tentando explicar algumas coisas ainda sobre os eventos que antecedem o arrebatamento. Aí Jesus volta a falar de arrebatamento no verso 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E ele faz uma analogia riquíssima no verso 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. É como assim? Qual é a ligação que há os dias de Noé com os nossos dias aqui do século 21? Verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio, assim, de repente, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem. Deus disse a Noé e ao povo, o dilúvio vai ser tal dia e tal hora. Não, mas disse, está vindo aí. Juízo de Deus, arrependei-vos. Noé estava lá fazendo a arca, alguém passava e dizia, os que é isso, hein? Outro passava e dizia, rapaz, tu visse ali um doido, está construído um barco bem grandão, disse que aquilo ali é para salvar a humanidade. Mas já pensasse, é cada uma que aparece? Pois é, rapaz. E as pessoas estavam fazendo o quê? Comendo, bebendo, casando. O que Jesus diz disso? Estavam vivendo a sua rotina normal. As pessoas estavam presas à sua rotina normal. E não é lá. Ei, meus irmãos, Deus não está bem com a gente, não. Vai vir juízo de Deus, mas Ele é tão misericordioso que Ele mandou eu fazer esse material aqui para a gente ser salvo. Que besteira. Isso aí é utopia, isso aí é fábula. Comiam, bebiam, se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca, pum, e fechou a porta. Pum. Cadê?
assim também será a vinda do Filho do Homem. A gente está aqui na arca. Meus irmãos, ei, mundo, queridos, Jesus está vindo aí, o negócio é sério. Rapaz, esse menino só sabe ir para a igreja. Essa menina desocupada só sabe ir para a igreja. E é um negócio de Bíblia debaixo do braço. E é um negócio de línguas estranhas, fala um negócio que ninguém entende. E fica orando de joelho. E esse tipo de roupa, isso não é a roupa do século 21. Não, é a roupa da eternidade. É que eu estou agora em outro tempo, eu não estou nem no século 21 mais. É você que está ultrapassado. Eu já estou num nível agora de outra dimensão, é diferente, não é? Mas assim como nos dias de Noé, alguém vem, alguém vai, alguém entra, alguém sai. E pensa que nós somos uma multidão de fanáticos. Até o dia em que Noé entre na arca. Cadê Noé? Cadê a arca? Glória. Cadê o Ejocamp, a 26ª edição? Ô Senhor, quem diria que já fosse lá, né? Cadê? Cadê Alisson? Cadê Rodolfo? Cadê Noé? Cadê a arca? Até o dia em que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Qual é o problema em foco aqui que Jesus vai colocar para a nossa geração? E também para a geração que ele estava escrevendo. A rotina. Sabe quem é o inimigo de muitos e vai impedir alguns de participar do arrebatamento? A rotina. Vamos seguir no texto? No versículo de número 40, quando Jesus diz que assim seria a vida do Filho do Homem, ele fala de coisas da rotina dos seus contemporâneos. Ele não ia dizer assim, porque vai estar uma no micro-ondas, outro vai estar dirigindo o carro, e eles iam dizer, carro? Micro-ondas, o que é isso? Jesus estava falando de uma mensagem para alcançar um povo de maneira atemporal. Então ele falou com quesitos daquele tempo, porque nós, através de estudo histórico-gramatical, podemos depreender o significado. Então ele vai dizer aqui no verso de número 40, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, porque a mulher antiga, a mulher aqui oriental, no contexto milenar, ela buscava o trigo, colocava o trigo para ser moído, preparava a massa para assar o pão, para quando os filhos e o esposo acordassem, já está tudo pronto. Hoje tem padaria e tudo pronto. Já chega tudo prontinho, já chega o pão até mastigado em casa, mas aqui era todo um processo. E Jesus está mostrando que as pessoas, na sua vinda, vão estar na sua atividade. E um vai e um fica. Um fica, outro vai. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Olha, a rotina tem feito alguém ficar desapercebido do arrebatamento. E a rotina tem feito alguém ficar apercebido do arrebatamento. A diferença entre um e outro é a decisão que se toma. Cadê tu? Rapaz, tem muito trigo para moer. É muito trigo para moer. Cadê tu? Estou pegando o trigo. Cadê tu, irmão? Estou moendo o trigo. Cadê tu, irmão? Eu estou amassando o trigo para fazer o pão. Pum! Fica com trigo, fica com pilão, fica com pão. A rotina tem deixado alguém ficar desapercebido do arrebatamento. Então não vou mais colher trigo, não vou mais amassar trigo, não vou fazer pão. Eu já falei isso no começo da mensagem. Vou ficar só cantando Maranata. Não, colhe o trigo, moa o trigo, faça o pão. Mas um olho no trigo e um olho nas nuvens. Eita Deus santo. Amassando, glória, amassa e com o ouvido atento. Se o clarim tocar, eu escuto, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Como está a tua rotina? Ela te afasta do céu? Tem vídeos meus aí na internet falando isso. Olha, isso aí está interessado no dízimo, quer que o povo fique na igreja, é indução ideológica, igreja não é jaula, só está interessado no dinheiro do povo, não olhe para isso. Queridos, não é minha opinião,
é a verdade. Como é que está a tua rotina? É ginástica? É jump? É zumba? Tem crente fazendo tudo isso. É dieta, é não sei o quê, é alemão, é latim, é aramaico. A criatura fala tudo, sânscrito, esperanto. Interpreta até os hieróglifos egípcios. Mas quando o clarim tocar, vai ficar aí, interpretando hieróglifo. Jesus não condena as rotinas, mas alerta os rotineiros. Cuidado, porque um fica e o outro vai. Ou seja, ele não vai avaliar quem está moendo trigo e quem não está, porque ele diz, os dois vão estar, mas um fica e o outro vai. O que é que faz Jesus discernir quem fica e quem vai? É onde está o nosso coração, onde está a nossa devoção. Glória a Deus. Não pode vir para a vigília, não pode vir para jejum, não faz parte de evangelismo, não pode cantar no coral, não pode ler Bíblia, porque sempre tem um trigo para moer, sempre tem uma massa para preparar. É a massa, é o pão, irmão, o pão. Deus tem me abençoado muito, é muito pão, irmão, é muito trigo. Era melhor que tivesse passando fome, pelo menos estava no altar. A rotina faz alguém desaperceber que Noé está construindo a arca. Mas a rotina não impede que Noé construa a arca. Deus está nos exortando aqui, até porque o conjunto maioritariamente é de juventude, e é uma fase muito difícil de escolha, de adaptação de rotinas. Organize a sua rotina, de maneira que um ouvido está atento ao toque da trombeta. Olhe para o que tem que olhar, assista a videoaula, leia a enciclopédia, mas fique com o olho sempre nas nuvens. Glória! Eita, Deus grande! Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. O Senhor está bradando aqui a corações. O verso 45, o Senhor Jesus diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao seu tempo? Somos nós. Bem-aventurado aquele servo, que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor vai demorar, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. A rotina também tem feito alguém perder o foco. E tem gente que recebeu de Deus autoridade para servir aos conservos, e está usando esta autoridade para espancar os seus conservos. Deus está bradando aqui esta manhã. Deus confiou uma posição de mordomia cristã e disse, fica aqui, servindo aos teus conservos, mas fez, às vezes, do cajado, fez da vara, fez do instrumento de trabalho um porrete. Me obedeça, faça o que eu quero, eu sou ungida, eu sou profeta, se não for como eu quero, não sobra nada. Espanca os conservos, mas com os bêbados, que representam aqueles que não são da fé, festeja. Tem comunhão. Não honra o conselho do homem de Deus, mas lá fora recebe a orientação de Dalila. Não ouve a orientação dos santos profetas, dos santos mestres que Deus tem dado à igreja, mas lá fora flerta com as profecias de Balaão. O que acontecerá com este servo, Jesus diz, virá a hora em que ele não sabe, e o separará, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas o instrumento que Deus coloca na nossa mão para trabalhar, é instrumento para que a gente possa servir aos nossos conservos. E quando o Senhor da casa voltar,
Bem-aventurado o servo que quando o Senhor vier, o achar fazendo assim. Assim o quê? A obra que ele lhe confiou. Assim o quê? O trabalho que ele determinou. Está na posição. Ele pensava que eu demorava, mas na minha agenda estava tudo cronometrado. Estava tudo endireitado na minha agenda eterna. E ele não fez ouvido de mercador. Ele não deixou os seus instrumentos à parte para seguir os seus turnos e as suas vontades. Mas eu cheguei e encontrei o meu servo na posição que deixei. Encontrei a minha serva na vocação que eu determinei. Bem-aventurado o servo que quando o Senhor chegar, o achar fazendo assim. Queridos, manhã de introspecção na presença de Deus. A sonda da palavra de Deus vai passeando agora dentro da nossa alma. O quão a nossa rotina nos aproxima do arrebatamento. E o Espírito de Deus, Ele quer te ajudar aqui a organizar a tua rotina. Aleluia. Ele é organizador de rotinas aqui esta manhã. Viu? Glória a Deus. Ele vai mudar o trajeto. Vai mudar a rota. Vai mudar as companhias. Você está rodeado de muita gente falando da terra. Eu quero você perto de gente que fala do céu. Canta do céu. Glória ao nome de Jesus. Vou colocar mais uns estrangeiros, uns forasteiros ao teu lado. Glória ao nome de Jesus. Porque às vezes a gente senta com outros crentes. E qual é o curso? Não é porque eu vi, olha, essa palestra e eu vi aqui esse mestrado e esse doutorado. E a pós, né? Todo mundo gosta de falar de pós. Que é a pós. Eu estou na pós, eu estou na pós. Oh Deus, tomara que não esteja na pós-tribulação. Porque se estiver nessa, aí a criatura vai pagar um preço grande. Vai ser a pós-graduação, né? A pós-tribulação. E a gente senta e conversa. E conversa de carros, conversa de times, conversa de bandeiras, conversa de homens, conversa de mulheres, conversa de pratos, tantas conversas. E o Senhor quer nos aproximar de pessoas que é como João. Está trancado, está preso, sem direito à visita, sem direito a pombo correio, sem direito a sinal de fumaça, sem direito a telegrama, glória, mas filiado ao céu, escuta um estrondo na ilha de Pátimos e quando se vira, vê alguém com vestes brancas, glória, muito bonitas, cabelos, glória a Deus, embranquecido, cinto, aleluia, pés reluzentes, glória a Deus, olhos, não é olhos azuis, olhos verdes, não, olhos como chama de fogo. Ninguém tem essa lente de contato, só Ele, glória a Deus. Palavras saindo da boca como espada, estrelas sobre a cabeça, aleluia. Voz como de cachoeiras estonteantes. A visão é tão grande porque é do céu. E João não sai pulando, pelo contrário, João se prostra. João tem temor daquela visão. O que é isso? É grande. E Jesus diz, sou eu, João, não tem mais. Eu não preciso dar a minha identidade a agente penitenciário. Eu chego aqui pela porta da frente e me apresento a você. Eu sou Jesus, aquele que foi morto e reviveu, que tem a chave da morte e do inferno. Levanta, João, porque tu vai ser redator do Apocalipse. Eu vim para te revelar as coisas que hão de acontecer. Traz o céu para mais perto. Chama Jesus para ficar mais perto de ti. Queridos, quando a opressão, quando a perseguição, quando a frieza, quando a incredulidade, quando a irreverência está no ápice, sempre há uma porta do céu aberta e Jesus disposto a dizer, eu não perco a comunhão com a minha igreja, eu não quero perder a intimidade contigo, liga-te em mim, une-te a mim, apega-te a mim, ei, desliga um pouco destas coisas que tu estás tão ligado. Te desprende um pouco destes penduricalhos terrenos. Isso está atrapalhando a tua caminhada. Eras para estar andando a passos largos, mas estás se arrastando
porque o peso e o embaraço do pecado está te prendendo, como diz Hebreus 12. Mas deixando o peso e o embaraço, corramos, glória. Tem alguém se arrastando aqui nesta manhã, se arrastando. Você não é cobra para se arrastar. Aleluia, você é o atleta do céu, como disse Paulo. E Jesus te chamou para correr do pecado, correr do embaraço. Que é isso, menino? Porque tu vive para cima e para baixo, e a oração, e a doutrina, e a EBD, e a vigília. Que é isso? É porque eu estou correndo. Eu estou correndo do pecado. Eu estou correndo do embaraço. Eu estou correndo do laço. Eu estou correndo do tropeço. Eu estou correndo das más conversações. Eu estou correndo do fermento da heresia. Eu estou correndo da hipocrisia, dos sepulcros caiados. Eu estou correndo das fábulas. Eu estou correndo do vento de doutrina. Eu estou correndo dos pratos. Eu estou correndo porque eu quero atravessar o Jordão. Aleluia. Tu crê que nesta manhã a espada do Espírito está quebrando embaraços que estão presos nos teus pés? Glória, amanhã de quebrantamento na presença do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Ele vai permitir você se formar, Ele vai permitir você constituir família, mas isso será de bênção e não de embaraço. Eu, Deus, estou desembaraçando os crentes aqui nesta manhã. Ei, volta a correr, volta a marchar, volta a caminhar na minha presença. Deixa as coisas que para trás ficam e corra, prossiga para o alvo da soberana vocação. Há um prêmio, há uma recompensa, há um lucro, há um bônus, mas não é mensal, é eterno. Tem pessoas perdendo a comunhão por causa de um bônus mensal. Tem pessoas perdendo a salvação por causa de um lucro momentâneo. Mas vamos lutando de fé em fé, de força em força, glória a Deus.